Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, estamos de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e a reviravolta aí na contratação do técnico. Quem será o novo treinador do Corinthians? Vamos saber os detalhes, vamos saber a quantas anda a negociação ou as negociações e tudo que antecede aí mais uma partida. O Corinthians joga nesta quinta-feira. Saiba os detalhes em instantes. Antes, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Pessoal, mais uma reviravolta, né? Tira casaco, bota casaco e o Corinthians ainda nesta indefinição. Quem será o novo treinador? Quem será o novo comandante técnico? É sabido por vocês que tudo caminhava para o acerto com o técnico Tite. Só que nas últimas horas, na madrugada, na verdade, desta terça-feira, uma reviravolta, ao que tudo indica, uma questão médica tirou o técnico Tite aí de um acerto com o Corinthians. A diretoria do Timão esperava o técnico nesta terça-feira para assinar contrato, o elenco ser apresentado e os trabalhos já começarem nesta terça-feira mesmo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu e parte da torcida está possessa, né? Muita gente fala que não aguenta mais, que o Corinthians já procurou o Tite em 2 ocasiões e ele se negou a comandar o elenco. As razões foram diversas, numa delas, na mais recente, aí, ele falou que não iria trabalhar, que iria passar um tempo no exterior se aprimorando tecnicamente, fazer cursos, aproveitar o tempo com a família e logo depois assumir o comando técnico do Flamengo. Muita gente ficou com esse ranço aí até o momento. Parece que em virtude até da necessidade do Corinthians de ter um grande treinador que comandasse a equipe de uma forma mais efetiva para as 3 competições que o Corinthians ainda faz parte, essa mágoa foi colocada de lado, colocado em pauta o profissional. Entretanto, mais uma vez, Tite não vem. Estava tudo certo, como eu disse para vocês, a diretoria esperava para apresentá-lo oficialmente à imprensa nesta terça-feira e não foi isso que aconteceu. Bom, vocês já tiveram conhecimento aí das notas oficiais, né? O Corinthians afirmou que oficialmente encerrou as negociações, que as partes estavam muito próximas do acerto. Na verdade, todos os detalhes já haviam sido acordados, né? Pelas informações extraoficiais, o Corinthians teria oferecido mais de 3 milhões de reais em salários para o treinador, fora a comissão técnica. Entretanto, não houve acerto, não houve assinatura. O que aconteceu, que depois foi levado a público, é que o treinador, durante a madrugada, teria tido uma crise de ansiedade. E o anúncio oficial da desistência foi feito aí pelo filho, né? Auxiliar técnico, filho do Tite, o Matheus Bach. Segundo as pessoas próximas, o treinador teria sido impactado pela responsabilidade em assumir o timão e a possibilidade de arranhar a história do clube, que mexeu bastante aí com o profissional e teria sido gatilho para desencadear essa crise de ansiedade. Pessoas próximas também disseram, né, que o Tite sofreu bastante com a derrota na Copa do Mundo de 2022 no Catar, também a chance aí não conquistada de trabalhar na Europa, que era um desejo do treinador, e ainda as reações duras com a passagem dele pelo Flamengo, que tinha um time aí considerado, né, por muitos um dos melhores elencos do Brasil, e o Tite caiu precocemente. Ele anunciou, portanto, uma pausa em sua carreira para tratar aí da saúde física e mental. Essa pausa é por tempo indeterminado, segundo nota oficial. E foi um anúncio assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Segundo ainda fontes, o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, teria sido informado ainda na madrugada da desistência e do motivo pelo qual Tite não mais assumiria o comando técnico do Corinthians. Ao encontro do que foi divulgado, né, a nora do treinador postou várias fotos na internet mostrando aí as malas prontas para que a família do Tite se mudasse para São Paulo. Entretanto, os planos foram frustrados. Ela postou nas redes sociais o seguinte, abre aspas, como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes sociais. Estou chorando muito. Estávamos com tudo pronto para São Paulo. Saúde e família, nossos bens mais preciosos. Obrigado pelo apoio de vocês sempre. Fecha aspas. Quem postou foi a Fernanda Silva Bach, que é a esposa, né, do filho do Tite.
A gente assim superentendo, né, a frustração da torcida, principalmente, né, com mais essa desistência. Mas assim, não vou entrar nessa seara, não vou fazer juízo de valor quanto a esse assunto, porque é algo sério. E só quem pode analisar a dimensão de tudo isso, do impacto e de como essa decisão afetou o Tite ao ponto de ter sido um gatilho para desencadear uma crise de ansiedade, quão isso pode afetar a saúde, pode ser prejudicial, apenas um médico, apenas um profissional aí especializado. Como não tenho essas qualificações, vou me abster de qualquer tipo de comentário. Acho que com saúde a gente não brinca e o mínimo que a gente pode fazer é respeitar. Cabe ao Corinthians agora procurar uma solução e correr atrás aí, né, de fechar com algum outro treinador que possa se encaixar no perfil da equipe, que possa conduzir a equipe com a maior eficiência e levar o Corinthians novamente pelo caminho das vitórias e das conquistas. Especulações não faltam. Dorival Júnior está livre no mercado há cerca de um mês. Foi a primeira opção do Corinthians. Tite entrou no radar, se tornou o número 1. Tite não vem, Dorival volta a ser aí o treinador que o Corinthians quer para conduzir o time na temporada 2025. Também estão livres no mercado Fernando Diniz, que foi demitido do Cruzeiro no final de janeiro pela campanha irregular que fez no Campeonato Mineiro. Outro nome que agrada a diretoria seria do Luiz Castro. Ele está desempregado desde setembro de 2024, quando deixou o Al-Nassr, mas não tem pressa para encontrar um novo clube. Jorge Sampaoli também é outro um dos preferidos que estão aí livres no mercado. Foi alvo recente do Santos, está sem trabalhar desde janeiro desse ano, vive, segundo pessoas próximas, um período sabático e recusou a oferta que o Santos fez para tentar contratá-lo. Ainda Felipão, pentacampeão aí pela seleção brasileira e há mais de um ano não dirige nenhum clube. E mais, Odair Hellmann, o treinador deixou o Al-Ahly da Arábia Saudita no início desse mês, após uma passagem que não foi nada boa e trabalha agora para voltar ao futebol brasileiro. Hernan Crespo, que já dirigiu no passado São Paulo, no momento está sem clube. Ele foi demitido em novembro do ano passado do Al-Ain após uma derrota por 5-1 para o Al-Nassr da Arábia Saudita, o time aí do Cristiano Ronaldo. E mais, recém-demitido o ex-grêmio Gustavo Quinteiros. Ele não resistiu à derrota por 4-1 para o Mirassol e acabou demitido após 3 meses comandando o Grêmio. Pedro Caixinha, português que assumiu o Santos esse ano, durou apenas 17 partidas e caiu nas semifinais do Paulistão. Além disso, outro nome falado aí nos bastidores é de Fábio Carille. Entretanto, o Carille não está livre no mercado. No momento, ele comanda o Vasco da Gama. Pessoal, apenas citei os nomes, né, de treinadores que estão no momento livre no mercado, à exceção aí do Fábio Carille, como eu falei para vocês. No momento, ele comanda o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Comente aqui, pessoal, quem deve ser o técnico do Corinthians nesta temporada? Deixa aqui nos comentários. E ainda, bom, pessoal, no vídeo anterior postamos, né, uma matéria falando sobre a possibilidade de rescisão contratual com um dos patrocinadores do Corinthians, a Viva Sorte. Não é a patrocinadora master, entretanto, é uma das parceiras, ou era, né, uma das parceiras do Corinthians que estava em vias de rescindir o contrato. Li o comentário de vocês aqui, muita gente xingou, falou que era mentira, que não sei o quê. Pessoal, eu sempre gosto de discutir o contraditório, desde que seja com a educação, que é o mínimo que a gente espera de outro ser humano, né? Agora a gente leva a público a nota oficial, a Viva Sorte realmente rompeu unilateralmente o contrato com o Corinthians. Aí eu pergunto para vocês, era verdade, não era? Enfim. Essa empresa, pessoal, ela representava títulos de capitalização, atuava no ramo de títulos de capitalização e nesta terça-feira, oficialmente, notificou o Corinthians sobre a decisão de romper o contrato de patrocínio. Esse acordo foi firmado em janeiro deste ano. O vínculo tinha validade até dezembro de 2026 e rendia aos cofres do Corinthians ou teria como objetivo render aos cofres do Corinthians 15 milhões por ano. 2 anos, 30 milhões de reais que poderiam ser agregados ao patrimônio, entrar nos cofres do Corinthians como queira.
A diretoria alvinegra agora avalia as medidas jurídicas que serão cabíveis nesse caso, ou seja, pela rescisão unilateral e sem justa causa, quanto que o Corinthians pode aí reaver, né? Quanto que o Corinthians pode judicialmente pleitear como multa rescisória. A empresa alega que o rompimento para o contrato seria o fim do contrato de título de capitalização Viva Timão. Ainda de acordo com os CEOs da empresa, a decisão partiu da Superintendência de Seguros Privados, que não teria autorizado a comercialização de produtos com nomes de outras instituições que não a proponente. Bom, como oficialmente esse título só será encerrado no próximo dia 27, o Corinthians pode, se quiser, entrar em campo estampando a marca Viva Sorte na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana, em partida que disputa diante do Racing do Uruguai. Depois não estampará mais o manto alvinegro. E ainda, boas notícias! Hugo Souza está de volta e diz que está 100%. Pessoal, todos sabem, né, que o Hugo Souza é um dos pilares do Corinthians, é o cara que dá segurança para a zaga e que, assim, foi um dos responsáveis, né, pela ascensão do Corinthians na última temporada. O Hugo Souza foi entrevistado pela TV oficial do Corinthians, a Corinthians TV, e disse que, abre aspas, estou feliz por voltar, por treinar, por fazer aquilo que eu amo. Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não poder ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também, afirmou o goleiro. Hugo Souza afirmou também que foi a lesão mais séria que ele teve na carreira, né? Mas agora, segundo ele, está 100% preparado, está 100% recuperado. Abre aspas. A primeira vez que eu fico fora todo esse tempo, mas faz parte, estou 100%. Quero agradecer ao departamento médico que me deu todo o suporte possível. Tratei isso full time para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Agora estou de volta. Vamos por mais. Quero dar muitas alegrias ao nosso torcedor, finalizou Hugo Souza. Ainda permanece a dúvida, né? O Igor Coronado, tratando aí de uma lesão no ombro, treinou também, vem treinando, não 100%, mas vem treinando aí nos últimos 2 dias. Entretanto, ainda é dúvida para a partida diante do Racing do Uruguai. Provavelmente a equipe médica trabalha com a possibilidade de ter um meio-campista para o confronto diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E mais, organizada cobra a diretoria por aumento na dívida. Pessoal, ex-líderes e torcedores da principal organizada do Corinthians foram até o Parque São Jorge nesta terça-feira cobrar aí o presidente Augusto Melo sobre as informações relativas ao aumento da dívida do clube. Os torcedores teriam se reunido com o presidente Augusto Melo na sala do CORE, que é o Conselho de Orientação, e conversaram com o dirigente. Informações do GE dão conta de que aproximadamente 10 pessoas estiveram nesse encontro aí com o presidente. Mais cedo, ainda pela manhã, a diretoria da principal organizada corintiana, né, a Gaviões da Fiel, teria se reunido com o André Lavieri, que é o assessor financeiro da Álvares & Marshall, e o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro, para entender as informações sobre o balanço financeiro da temporada 2024, que já foi enviada para o CORE. Ainda no comunicado, a torcida organizada diz ter recebido como justificativas para o aumento da dívida os 191 milhões de dívidas de gestões passadas que não estavam contabilizadas, os 107 milhões de investimento que o presidente fez para reformular o elenco de futebol profissional, o masculino, 191 milhões referentes a fornecedores, bancos e agentes, 150 milhões que o clube pegou de adiantamento do contrato aí de receitas com a LFU, que é a Liga Forte União, responsável por comercializar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, e ainda a redução de 42 milhões na dívida com a Caixa Econômica Federal, a estatal que financiou a construção da Neoquímica Arena. Em nota, a Gaviões publicou o seguinte, abre aspas, o balanço segue para aprovação dos órgãos internos do Corinthians, que se espera que sejam analisados com atenção pelos conselheiros, sendo certo que dentro do Gaviões serão realizados estudos específicos dos dados para que seja possível seguir acompanhando os detalhes e os próximos passos desta gestão. Fecha aspas, comunicado da Gaviões da Fiel. Nessa nota ainda, a Gaviões publicou que junto com todos os torcedores do país e muitas partes do mundo,
na campanha coletiva, né, a Doi Arena. Essa campanha ultrapassou 40 milhões de reais arrecadados e esse capital foi empregado aí para a amortização da dívida, que era de 710 milhões de reais e passou para 688 milhões de reais. Mais de 80 boletos já foram quitados. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.